Bom, é isso aí, começando o Entrando na Mente podcast aqui, meu nome é Marco Brito, e hoje eu quero falar sobre o assunto aí que tá bombando dos carros elétricos, né? Parecia que era algo que ia demorar para chegar, mas realmente chegou. E eu tô aqui com ele, que é especialista nesse tema, Matheus, beleza, Matheus? Tudo bem, Marco? Obrigado aí pelo convite. E chegou, tá dando o que falar, porque chegou e chegou por outras marcas, né? Marcas que a gente não conhecia, com outros preços, outras discussões, e tá dando muito o que falar, mas tem feito um barulho legal para o consumidor em especial. Ô, Matheus, tudo que é novo causa muito medo nas pessoas, né? Então, a galera tem medo de várias formas, né? Eu já escutei vários mitos, né, em relação à bateria, em relação a tantas coisas, sim. Eu queria começar falando com você sobre isso, assim, o que que geralmente a galera te pergunta e tal, como que você vê essa parada? Ah, tem muito, né? Eu acho que a primeira pergunta é: dá para viajar de carro 100% elétrico? A segunda é se o carro vai durar, né? Se o carro tem durabilidade. A terceira talvez seja: puxa, mas agora muitos carros são chineses, agora o carro chinês ficou bom. E eu acho que junto disso tudo entra aquela coisa, né? O que que é verdade do que está sendo lançado lá fora, o que que não é? As marcas estão fazendo isso e estão gostando disso mesmo, ou estão fazendo isso e não está dando certo, né? Eu acho que é mais ou menos dentro desse escopo que é um pouco da polêmica. É, eu imagino que já tem uma indústria também aí de combustível que deve estar meio assustada com isso. Tem muita coisa que entra, né? Ah, quando você cria qualquer tipo de negócio que pode pegar o mercado de outro negócio, não tem como. Ou você entra nessa disputa, ou você dá um jeito de se fechar ela. Mas eu gosto de dizer que no Brasil a gente está vendo um movimento de que tem gente entrando junto. É assim, a gente viu essa primeira pernada de GWM, BYD, o mercado viu isso, mas se você olhar hoje no detalhe, a Chevrolet trouxe um elétrico, falou que traz mais um, falou que traz um híbrido plug-in, e são produtos de baixo custo dentro da marca deles que são de origem chinesa. Então veja o movimento. O próprio grupo Stellantis, que é o grupo que a gente sabe que é dono da Fiat, da Peugeot, da Citroën, trouxe também uma marca chinesa. E qual que é a lógica? Já que o meu mercado tradicional estou perdendo vendas para um concorrente chinês, vou trazer eu a minha marca chinesa e vou brigar. Então eu digo que estão entrando no jogo. Cara, colocando ali na ponta da caneta, compensa pegar o carro elétrico? O 100% elétrico compensa e sempre vai compensar, principalmente no carro mais barato. Quanto mais barato o carro, mais a economia, menos você gasta para rodar. Eu digo que compensa porque muita gente faz a conta até do carro 0 km, que aí entra a conta do 0 km da depreciação, da desvalorização de um carro, que inclusive no carro elétrico de entrada eu já antecipo que o mercado está bem aquecido. Você põe um BYD Dolphin, que é muito famoso para vender no seminovo, tá legal. Mas se você parar para pensar, Marco, que você pode comprar um carro seminovo, já com uma desvalorização, ele continua com todos os benefícios de você conseguir carregar barato, carregar em casa, muitas vezes carregar com energia solar, você vê que não tem como não fazer sentido. A gente tem um custo, se você pegar um motorista de aplicativo, ele troca em média de R$ 4.000 de combustível para R$ 1.000 de energia elétrica. Então não tem como isso não ter sentido, entende? Eu sempre faço essa brincadeira e quando você pega a pessoa com energia solar, depois que a placa já se pagou, o custo é zero. Então faz sentido, mas é lógico, quando o carro é mais barato, o retorno vem mais fácil. Se o carro é de luxo, é carro caro, aí você começa a fugir um pouco do propósito. Então, hoje em dia, os problemas que podem dar nesse carro, os mecânicos já sabem resolver, a manutenção é feita em concessionária. Por exemplo, se eu estou com um carro elétrico numa estrada, ele para. Como é que funciona isso? Para se diz de dar manutenção, certo? Sei lá, o carro quebra, porque ele é diferente. Digo assim, não é todo mecânico ainda que sabe mexer nele, sei lá. Não, hoje a grande maioria dos carros acabam fazendo manutenções na concessionária. Explico. Além da bateria, hoje no mundo todo, a grande maioria ter 8 anos de garantia da bateria,
e lógico que para você manter essa garantia você faz a revisão, o carro elétrico, via de regra, é muito simples. Você pegar a revisão de um Dolphin, pegar a revisão de um GWM Hora, a gente não está falando de muito mais de 400, 500, 600 reais por revisão. Então, não é um valor super expressivo para você deixar de fazer na concessionária. Então, a grande parte desses novos produtos tem manutenção na concessionária. Mas, em contrapartida, sim, já está surgindo e vai surgir cada vez mais oficina focada nisso, porque, claro que a gente tem exceções de carros que, vamos dizer assim, são muito mais antigos ou que vieram importados e não têm uma mesma assistência, porque a marca não está no país, por exemplo, se importar um Tesla, né? Então, existem algumas oficinas que já se especializaram nesses produtos e que estão de olho nisso também, porque é uma opção para eles ganharem mais dinheiro, né? Você pensa como oficina mecânica, se você atende um carro que o concorrente não atende, você tem uma boa vantagem. Agora, é verdade que ainda é um pouco novidade, isso tem sido atendido por oficinas mais caras ainda nesse primeiro momento, porque são as que já estão abrindo uma bateria, mexendo numa bateria, mas é como todo novo negócio, isso com o tempo vai barateando. Então a gente vai ver, eu digo até muito que isso é uma boa oportunidade para quem quer trabalhar no ramo. Quantas pessoas hoje instalam carregadores, arrumam uma bateria? Então é um pouco esse o mercado. E eu fiquei sabendo que é um carro que ele quebra pouco, né? É difícil dar problema, né? Quebra. Toda a concepção de um carro elétrico é para quebrar bem menos, porque você tem menos peças, você tem até menos vibração do motor a gasolina, que acaba danificando algumas coisas. Mas eu não vou mentir para você que, claro, que sempre vão ter exceções. Não dá para a gente dizer que não, o carro ele é indestrutível. Continua sendo uma máquina, continua tendo sua manutenção, mas ele quebra menos. Ele quebra menos, ele é mais simples, você não tem o risco de ter uma energia elétrica adulterada, né? Não tem como. Então você tem um carro que efetivamente ele mais sólido. Ele não troca óleo, se eu não me engano, né? Eu vou dizer assim, não é que ele não troca óleo. Via de regra, ele não troca o óleo tradicional para funcionar o motor. Mas você vai pesquisar, você vai ver que existem carros mais modernos que até tem óleo em algumas das suas funções. Dá menos manutenção, sim, dá menos e com menos frequência, mas eu não posso usar a regra, né? Existem vários modelos. Mas existe, por exemplo, fluido de bateria, que é uma coisa que não é cara, assim, hoje já nos mercados que tem muito elétrico, e é uma coisa que o mercado está conhecendo. Mas ele é mais simples. Via de regra, toda a concepção de um elétrico é mais simples. Entendi. E assim, cara, como é que funciona esse lance de viajar e tal, que a galera fala tanto sobre isso? Então, se você olhar o híbrido, vamos falar do híbrido primeiro, não muda nada, né? O híbrido, na prática, você pode andar no modo elétrico, que é o modo mais barato, você pode também rodar no modo gasolina. Então, eu acho que é legal a gente já deixar isso bem claro, que o híbrido é aquele carro que essa discussão não existe. No carro elétrico, aí você precisa efetivamente carregar ele, né? Eu digo que pode parecer bobeira, mas você tem que ter ponto de recarga. É uma coisa, assim, muito boa de você ter em mente. Comprou um carro elétrico? Você tem um carregador em casa, é o mais cômodo. Você tem um carregador na sua chácara, vamos dizer que você tem uma chácara na casa da sua família, na praia, porque é essa infraestrutura que vai fazer você poder andar com o carro. Não tem como fugir disso. Mas o que eu digo é que a gente tem uma realidade que a infraestrutura ela está melhorando muito. Porque é o que eu digo. O que faz o posto de combustível dar dinheiro? Tem gente que abastece. Então, o que vai fazer o posto de recarga dar dinheiro? Ter gente para carregar. Então, a gente está numa realidade que está aumentando as vendas de carro e aumentando as vendas de carregadores, e aumentando as empresas que estão colocando esses carregadores. Então, ainda não é perfeito, não é como uma rede de postos de combustível, porque já faz 100 anos que tem posto de gasolina, mas tem melhorado muito. E hoje eu até recomendo um aplicativo que é chamado PlugShare, que é um mapa de carregadores que você consegue ver onde já tem pontos, você consegue ver se na tua realidade já comporta. E eu até brinco que tem cidades que já está muito fácil você ter o carro sem ter carregador. Tem cidade que em questão de 4 minutos, 5 minutos, você está num carregador de rua, público, super rápido, e você carrega. Eu quero dizer, tem pessoas que podem ter o carro sem ter carregador em casa. É isso que eu quero dizer. Por exemplo, esses que tem em mercado, você pode carregar de graça? Depende. A gente tem alguns carregadores que foram colocados gratuitos, mas o gratuito, ele é um carregador que ele não ajuda o mercado. Porque como o carregador gratuito, ele acaba não dando dinheiro para quem está fornecendo energia, alguém paga a conta, ele também tem menos manutenção, a empresa também instala menos. Então, eu digo que é melhor um carregador pago, que tem cuidado, que tem manutenção, que a empresa está focada nisso, do que um carregador que ele é gratuito.
E quanto tempo que demora para carregar? Isso depende da potência do carregador. Mas eu digo que esses carregadores potentes, públicos de rua, é carregador para você ficar ali 30, 40, 50 minutos carregando. Uma infraestrutura, assim, real, no dia de hoje. Não estou falando que vai ser daqui a 4, 5 anos que isso vai cair. Em casa, menos potência, mais fraco, você vai carregar em 5 horas, 6 horas, por aí. Então, e o cara não pode viajar e levar o carregador no carro? Pode, e até muita gente, quando anda de 100% elétrico e vai viajar, liga às vezes para um hotel e pergunta: pô, você tem uma tomada aí? Se tiver uma tomadinha, eu tenho o meu carregador, eu vou carregar. Só que esse carregador que você leva, ele não é aquele mesmo carregador para você fazer uma parada rápida. Então, se você quiser fazer uma viagem, vamos dizer, de 700 quilômetros mais rápida possível, uma viagem cômoda, é melhor você ter uma infraestrutura potente. Então, é um detalhe. Entendi, porque o que você leva, ele demora horas. Porque o que você leva é quase como uma fonte do notebook, aquela quadradinha e tal, que vai ter a potência, mas é bem mais baixa que um carregador de alta potência. Mas vamos supor, o cara foi para a praia, ele levou. Ele pode deixar lá durante a noite que vai carregar o carro. Pode, pode. Eu mesmo demorei até para ter um carregador bom no litoral, né? A família até tem casa no litoral. Fiquei muito tempo, botei lá na tomadinha. Você chega na sexta, sai no domingo de noite, carrega. Não é um problema. Ah, entendi. Então demora assim bastante mesmo, dias. Não, numa tomada dessa demora umas 10 horas. Vamos botar aí, não é dias. Ah, Mas então, eu falo assim porque não. Se realmente você vai pra praia no final de semana, você não fica um dia. 10 horas é de boa, pô. Não, Você é de vai. boa. É. A maior parte das recargas é colocar de noite e no dia seguinte está carregado. Essa é a realidade da maioria das pessoas hoje no mundo de carro elétrico. Cara, uma das paradas que a galera fala também de mito, assim, é a questão da bateria ser muito cara e passar um tempo você tem que trocar a bateria, né? Trocar a bateria, eu posso assegurar para você que está longe de ser uma realidade da maioria dos elétricos no mundo, tá? Por quê? Porque a bateria, ela já melhorou, ela já, vamos dizer assim, a gente está falando disso aí no mundo com Tesla, pelo menos há uns 12, 13 anos. Então ela já melhorou muito. E ainda assim, tem desses primeiros carros com bateria original. Então, na prática, a maioria das baterias vai durar a vida inteira do carro. O que vai acontecer? Quanto tempo dura o carro até ele ser reciclado? Na prática, a maioria das baterias vai durar a vida inteira e você nem vai se preocupar. Mas aí as marcas fazem um trabalho ainda de dar 8 anos de garantia, de poder dar uma garantia por quilometragem. Mas não é mentira que a bateria é a parte mais cara do carro. Mas como no próprio carro a combustão, se você for hoje pegar qualquer carro aí que tem um motor turbo moderno e você for fazer um orçamento, você vai ver que ele é também a parte mais cara do carro a combustão, entendeu? Então, em muitos casos, essa é a realidade. Só que qual é o ponto? O preço da bateria caiu 90% nos últimos 10 anos, últimos 13 anos, é um dado que eu trago. Então, essa bateria, o dia que você tiver que se incomodar com ela, vamos dizer assim, que um dia você realmente tem que pensar nisso, aqui no Brasil, já não vai ter um custo tão alto. Cara, porque assim, enquanto tiver 8 anos de garantia, é muito tempo, né, cara? Pensa que com 8 anos de garantia, o carro que a maioria dos. O mercado de elétrico hoje, vamos dizer que aí mais de 80% do que vende são os BYDs 100% elétrico, né? Vai cair um pouco isso, porque a BYD largou na frente, mas vão vir concorrentes, mas é a BYD. Se você pensar, a maioria é 2023. Então a gente vai discutir o fim da garantia dessa bateria, o quê? Em 2021? Em 2021, você 31. imagina. 2031. Você imagina como não vai ter evoluído. Então, é essa a ideia que eu trago, mas eu nunca gosto de trazer aquela ideia de que não pode dar problema. Tudo tem exceção. Tem recal, tem manutenção, mas no final do dia, a maior parte das pessoas não vai nem se preocupar com esse assunto, posso te É, e o, garantir. e o que é legal é isso, né? Porque se precisar trocar, o cara vai conseguir trocar na concessionária sem gastar nada, né? Não, exato, dentro desse período sem gastar nada. E eu falei de BYD, mas é porque realmente quando a gente fala em carro 100% elétrico, a BYD é a marca que vem no nome hoje no Brasil, ela tem 500 mil quilômetros de garantia da bateria. Então, poxa, né, por 500 mil quilômetros, pega um carro a combustão com 400 mil quilômetros pra você ver como é que tá. Nem tem carro mais, pô. É. Não, é muita coisa. Cara, por que o BYD se destacou?
Acho que vários quesitos. Eu acho que foi uma das chinesas que realmente veio para o Brasil com um padrão de qualidade muito alto. Você entra no carro, você vê um interior bonito, um interior de qualidade, um interior que chama atenção. Depois foi uma das chinesas que efetivamente investiu muito dinheiro no nosso mercado. Ela fez várias campanhas, vários anúncios, várias coisas, ao mesmo tempo que lançou muito carro, e na mesma época em que essa própria marca, que é a BYD, vinha batendo recordes de vendas no mundo, notícias globais dizendo que é a que mais produz na China. Então, é uma marca que viu um cenário de muito crescimento. Então, tudo isso colaborou para passar essa confiança no carro chinês. Além de que muitas concessionárias abriram novos produtos, e eu acredito que no Brasil foi também uma das responsáveis, e eu ponho a GWM nesse pacote também, porque ela também foi, por trazer carros bem competitivos de preço para o nosso mercado. A gente fazia muito tempo que não tinha esses carros, e aí eu acho que com preço, com qualidade, com garantia, com loja, com investimento, acabou que a coisa caminhou. Os carros são muito bonitos por dentro, assim, né, cara? O painel é tudo muito legal, assim, né? E eu gosto de dizer que no mercado um pouco. Nosso mercado sempre foi muito carente de carros bons por um preço competitivo, né? Hoje a gente tem preços competitivos, mas qualquer carro é R$ 200 mil. Então eu acho que isso é uma coisa que não é todo mundo que tem R$ 200 mil. E aí, quando você olha para o mercado brasileiro com carros que não são baratos, não necessariamente tem tanta qualidade, você vai e oferece um produto que agrada, que o mercado olha e fala, puxa, que carro bacana. Eu acho que isso também colaborou muito, sabe? Sim, sim. E assim, o carro mais vendido hoje é o Dolphin? O carro elétrico, 100% elétrico, mais vendido do Brasil desde que ele lançou é o Dolphin Mini. Depois vem o Dolphin. Então é a soma deles. O E aí Dolphin é depois. aquele maior, então. O Dolphin é o maior, é o que é mais hatch. O Dolphin Mini é aquele bem pequenininho, que tem até o verde. E assim, quanto que ele tá custando, o Mini? Ele custa hoje, de tabela, na casa de R$ 118 mil. E aí eu gosto de dizer que olha como o mercado já está expandindo, porque você já vai encontrar seminovos que caíram dos seus 10, 15%. Então, olha como está abrindo a porta do carro pro mercado. Entendi, entendi. Cara, e com uma carga, a pessoa anda quantos quilômetros? A autonomia sempre depende do carro, da bateria, mas eu costumo dizer que dos carros que estão aí no mercado, dá para você fazer uns 300 quilômetros, alguns até uns 350 normalmente. Tem elétricos maiores que é 400, 450, mas aí eu acho que foge um pouco do que o mercado mais tem dinheiro para comprar e mais do que a gente tem vendido. Então a carga está custando uma faixa de 30, R$ 40, você falou, né? Isso aí, para rodar E ele, 300 quilômetros. cara, A é gasolina muita vai coisa. precisar do quê? De uns 180, R$ 200 pelo menos, um carro econômico. É, é um absurdo de economia mesmo. E assim, a pessoa que não. Que hoje em dia estão falando muito sobre quem é motorista de aplicativo. Mas a pessoa que não anda tanto assim com o carro, se duvidar, ela carrega uma vez por mês, né? É uma verdade. Assim, eu já digo que a pessoa que anda normal, a média da sociedade, carrega a cada 10 dias. Se a pessoa rodar pouco, ela nem carrega no mês. E tudo isso, eu gosto de lembrar, Marco, que a gente está falando de um país com muita energia solar, que você pode carregar o carro com energia renovável. Então faz ainda mais sentido conversar sobre esse assunto. Mas aí, o energia solar, a pessoa tem que comprar o carregador de energia solar, você falou? Não, não. Você vai ter o carregador normal, mas você vai ter na sua casa energia fotovoltaica, as placas. Ah, tá, tá. Ah, verdade. Legal, pô. E Eu quanto até custa? brinco com a pessoa, poxa, se você tem uma placa solar, qual é a tua dúvida de ter um carro que você pode carregar em casa? Verdade. E assim, esse carregador portátil que você anda no carro não é o mesmo que instala em casa. O de casa é mais potente, é isso? Normalmente sim, mas existem portáteis mais potentes também. Mas o normal é você ter um carregador que é mais potente, o que você põe na parede, o wall box, do que o carregador que você leva na mochila, um portátil, por exemplo.
quanto que custa esse que você instalar na sua casa? Você sabe que esse é um dos temas que caiu muito de preços. Há uns 3 anos, você precisava colocar uns R$ 10.000 para você ter um carregador, às vezes 10 mil mais a instalação. Hoje, você já consegue comprar um bom produto por R$ 2.700, e aí você consegue fazer mais uma instalação. Claro que existem várias empresas, mas você consegue colocar esse custo em mais R$ 2.000, 2.500. Então, vamos dizer que o custo para você ter um carregador caiu mais que a metade desses, que é o carregador, vamos dizer, definitivo. Isso quando ele não vem no carro. Muitos carros já vêm, você negocia hoje carregador como se fosse isso o filme. Ah, eu vou comprar o carro, mas você me dá o carregador. Isso também tá comum, sabe? E esse portátil custa quanto, mais ou menos? Esse também caiu muito. Antes você precisava de uns R$ 3.000 para comprar um bom portátil. Hoje você consegue comprar na casa de 800, R$ 900, um bom produto com garantia, que atende a demanda. Então isso tudo facilitou bastante. Que legal. E é para quem quer a comodidade de ter, porque se ele não quiser ter, ele pode carregar só no posto, né? Pode, pode, mas eu digo que nada é mais confortável do que você ter um carro e ter o carregador na sua casa, sabe? Porque a melhor experiência é de você poder ir, sair, trabalhar, voltar e botar para carregar em casa, sem ter que ir para lugar nenhum. Eu acho que essa lógica é a lógica que mais merece carinho, sabe? Porque isso é o que faz você ficar satisfeito com o produto. Você disse que você tem 2 carros elétricos, né? Tem. Os seus 2 são 100% elétrico? São. Meus carros pessoais são 100%. Eu testo híbrido também, mas o do meu dia a dia é elétrico. Cara, qual seria a vantagem de pegar o híbrido? Tem alguma vantagem? Não. Principal vantagem do híbrido é viagens. É você não precisar depender de ter um carregador, você não precisar depender de uma infraestrutura pronta. O híbrido, na verdade, eu gosto de dizer que ele faz sentido para isso, porque a maioria dos híbridos que você vai pesquisar, você vai ver que ele é focado em andar no modo elétrico. Qualquer GWM, Chery ou Moda Jayco, eles são carros focados em ter o híbrido, mas quando você anda com o carro, ele quer o tempo todo estar colocando modo elétrico, modo elétrico, modo elétrico, porque é onde o híbrido é mais barato de rodar, entendeu? É muito mais barato andar no modo elétrico que no modo gasolina. E eu digo também que o dia que você não precisar mais levar um motor a gasolina junto, que é o motor híbrido do seu carro, você não vai nem querer mais ter um carro híbrido, porque na verdade o que as pessoas querem é o modo elétrico, é usar o carro como elétrico, e elas só têm o híbrido porque elas têm esse detalhe de infraestrutura, porque o sonho, na prática, é a experiência de dirigir do carro elétrico. A maioria dos híbridos é concebido assim. É, porque, cara, não vai demorar muito para não existir mais nenhuma região que não tem pelo menos um lugar com carregador, Exato. né? O que a gente não tem ainda, vamos ser sinceros, é uma comodidade de você chegar no lugar e ter 12 carregadores, um do lado do outro, alta potência, É, bons. Então, ainda a pessoa que é um consumidor normal, ela não tá naquela situação que ela se sente totalmente à vontade, ela nem precisa pensar se vai ter carregador. O mercado, a pessoa compra o carro para usar o carro. Então, muita gente só vai ter um carro 100% elétrico quando ela conseguir usar sem ter que se incomodar com nada. Ela vai no dentista, tem carregador, ela vai para o trabalho, tem carregador, ela vai para casa. Aí a pessoa fala: puta, agora eu tô tranquilo, agora eu tô feliz. é. Só que, cara, tem gente que é engraçado, porque ele fala como se ele fizesse toda semana uma viagem de 2.000 quilômetros. Não, eu vou te dizer, eu comprei um carro elétrico há uns 2 meses, e assim, até hoje eu não viajei, porque eu É, não tenho tempo, estou trabalhando, vou viajar agora final do ano, mas tem muita gente que compra o carro pensando naquela viagem que faz uma vez a cada 2 anos. É verdade. isso. Ou uma vez a cada 5 anos, cara. Bem Porque comum. Ah, meu pai mora não sei aonde, vai que um dia eu preciso ir para lá. Aí você pergunta, e quando foi a última vez que você foi? Ah, nunca fui. é. Porque assim, ainda tem a possibilidade do dia que você precisar fazer essa viagem, você alugar um carro, né?
Tem. Ainda mais quando você lembra que em muitas regiões as nossas estradas não são perfeitas. Então, em muitos casos, às vezes você vai com um carro alugado para você não ter que gastar o teu, ou porque você quer um carro mais alto, ou porque às vezes você vai para um lugar que você precisa levar mais coisas, você precisa de um carro maior. Então, além desse detalhe. Mas eu gosto muito de entender, Marco, que existe uma realidade de pessoas que realmente toda semana viaja bastante, vai para um lugar que não tem carregador fácil. Então eu entendo essa pessoa quando ela quer comprar um híbrido e não tem que pensar no assunto, entendeu? Eu acho que é total sentido a pessoa poder fazer isso. Porque o híbrido, ele vai gastar mais do que o elétrico, né? Financeiramente falando, né? Vai, não tem como ser mais barato de andar do que do carro 100% elétrico. O híbrido, ele tem o peso do motor a gasolina, além do peso, ele tem a necessidade, quando o motor a gasolina está gerando energia, de gastar mais energia. Então, o econômico com o elétrico não vai ter, entendeu? Não, não é possível, no momento real, atual, não é possível. Porque o híbrido, ele não anda 100% no elétrico, né? Você é obrigado a pôr combustível, né? Você pode, em muitos híbridos, colocar energia e rodar no modo 100% elétrico. Mas vamos lá, você vai ter 100, 110 quilômetros, geralmente, de autonomia só elétrica. Então, se você quiser andar mais, você vai ter que usar gasolina. Não tem o que fazer. E o uso da gasolina, ele é mais caro. Eu até acho que, como exemplo, você pensa que no elétrico você tem 300, 400 quilômetros só elétrico. Então, no híbrido você tem menos. Eu até faço uma brincadeira. Uma vez eu estava gravando, e eu tenho um Dolphin, falei pra você, né? E junto do Dolphin, eu tava com aquela picape da BYD, a Shark, para testar, tava fazendo conteúdo, e tava com o GWM Raval. E aí eu precisava fazer uma viagem que dava uns 150 quilômetros para ir e 150 para voltar. Eu comecei a calcular que tanto na picape como no GWM eu ia em algum momento ter que usar gasolina, ia ter que usar o motor a gasolina. E aí eu calculei, porque no destino que eu ia tinha carregador. E aí eu calculei que no elétrico eu não ia ter que gastar nada. Então eu optei por ir num carro elétrico, porque no final das contas, o elétrico você tem 300, 350 quilômetros, alguns 400, só elétrico. No híbrido eu ia ter que usar combustível e sairia mais caro que o elétrico de qualquer forma. Então, essa é uma realidade. Por isso que o aplicativo hoje, o motorista, tem tanto carro elétrico. Ah, sim, cara. Para eles é uma coisa, eu acho que a economia é absurda. Eu não sei como todo mundo não trocou ainda. Muitos não trocaram porque os carros são caros para a realidade do brasileiro. Muitos carros, aí pelo menos 120 mil reais, 0 quilômetro, 150. Muita gente roda com carros no aplicativo de 50 mil reais e ainda teria que fazer um financiamento. Aí começa a ter que entrar, né, com aquela questão de score, de banco. Então, é por isso. O seu Dolphin é aquele que no banco de trás ele fica afastadão assim do da frente? Você sabe que isso acontece, porque o Dolphin, o normal, né? O Dolphin que tem muito, a bateria fica no assoalho, né? E como fica os eixos, o eixo dianteiro e o traseiro, eles têm uma distância grande, você consegue botar uma bateria grande e aí o carro fica espaçoso, porque você teve que deixar o carro comprido para caber a bateria, então ele fica espaçoso. Cara, esse carro é um dos carros mais confortáveis que eu já andei para quem anda atrás. É. Tá até viralizando alguns vídeos de pessoas assim que não gostam de carro, pessoas que são só passageiros mesmo. E falando assim, puxa, eu fico tão feliz quando chega um BYD com ar-condicionado ligado, espaçoso, para buscar. E é por causa disso, porque além de espaçoso, não vibra, não faz barulho, o ar é bom. Sim. Não, eu acho mais a 99 tem aquela categoria que chama Electric Pro, né? Eu acho mais legal do que o Black da Uber. Ah, é? Porque vem carro elétrico. Só vem ele é todos elétricos, só elétrico. E eu acho mais legal, cara. O seu é o que tem a porta automática. A porta automática. Que ela abre sozinha. Não, esse aí é só os motoristas que tem esse carro. O Dolphin mesmo Ah, é menor. É o Dolphin Plus, no caso, que eu ando, né? Que tem o teto de duas cores e tal. E é hoje um dos carros mais desejados aí pelo público que trabalha. legal, porque tem um que a porta abre. Esse é o D1. Eles trouxeram e a grande maioria hoje está na 99, roda em São Paulo. É. Cara, então você recomenda aí a galera que tá pensando em pegar um carro, compensa Com pegar um certeza. BYD zero?
O BYD é legal, o GWM é legal, os chineses, os GAC, os chineses estão com muita qualidade. Eu recomendo bastante. Eu acho que você entender se na tua vida o carro 100% elétrico cabe, é muito bom. Porque se couber, puxa, você entra numa realidade de carregar em casa, de andar barato, de ter resposta, o carro responde na hora. A grande maioria atende a maioria das viagens. Então, se na tua realidade o carro faz sentido, é muito bom. Eu não tenho dúvida nenhuma. Minha família tem, minha mãe, o pessoal comprou mesmo. Para quem você não recomenda o elétrico? Eu não recomendo para quem viaja demais, assim, locais que realmente a infraestrutura não é bacana. Até quando essas pessoas me procuram, eu costumo dizer o seguinte: vai com o teu carro a gasolina, faz a viagem, dá uma olhada no aplicativo que tem mapa de carregadores e vê se nos lugares que você passa normalmente, para tomar um café, qualquer coisa, tem um carregador legal lá, se tem muita gente usando, se está livre, se não está livre. Para esse público, eu digo que vale um estudo, porque às vezes você faz com muita frequência viagens longas e você faz com rapidez. Claro que se você for mais rápido, gasta mais. Às vezes a pessoa não vai ter uma boa experiência, entendeu? Então, para esse público, é isso. E algumas outras pessoas que às vezes gostam de viajar até fora do limite da velocidade, né? Mas extremamente rápido, às vezes o consumo de energia assusta, porque, como num carro a gasolina, o carro a gasolina andando de boa, às vezes é 500 quilômetros de autonomia, mas se você for testar, andar rápido, muito rápido, tem gente que cai muito essa autonomia. Então eu digo que para esse público vale você testar se o elétrico realmente atende aquilo que você gosta como carro. Porque o certo é andar mais na manhã, seria isso? Eu não digo que é o certo, mas como não tem tanto carregador como tem posto de gasolina, se você andar muito rápido, você tem que ter mais lugares para carregar, né? Então, às vezes, a pessoa que tem esse hábito, ela não está acostumada com essa realidade. Então, eu acho que vale fazer uma análise da tua vida. Tem gente que, meu Deus, pode andar à velocidade que quiser e tem carregador por tudo, tem lugar que é muito fácil. Mas não é uma realidade do Brasil inteiro. O Brasil é gigante. E mais na manhã que você está falando também é na velocidade da pista, né? É velocidade de 110. 110, 110 é na manhã. Mas tem gente que me manda mensagem, pô, eu quero andar a 180. Falar, então, aí gasta mais, hein? Aí é outra conta. Entendi, entendi. Bom, Matheus, obrigado aí, cara, pelo papo, por Foi esclarecer. legal o papo? Você tinha dúvida desse assunto? Tinha. Eu acho que muita gente tem, né, cara? E a ideia é trazer aí para a galera um pouco de informação sobre aí, porque eu acho que tem muita gente interessada, querendo trocar, mas fica com medo, inclusive das fake news aí também, né? O pessoal mais antigo, aí falar que vai ser prejuízo e que você não vai conseguir vender e que a bateria é muito cara e que não sei o que Um lá, né? desafio que eu sempre faço para a maioria das pessoas que você vê de elétrico na rua e pergunta o que tá achando. Você perguntar para o motorista de BYD, não sei se já fez isso de aplicativo, que ele Já, fala, já. sim, 98% adora. Não, eu nunca vi um cara que tem um carro elétrico e não é apaixonado pelo carro. Pois é. Isso acontece muito. É só a única hipótese é essa de viagens realmente muito longas com frequência, que aí a pessoa às vezes fala, puxa, não é o carro que eu queria. Mas um dia isso aí vai acabar esse problema, entendeu? E eu acho que não vai demorar tanto para acabar, não. Não, não vai, não vai. A gente, pra você ter uma ideia, em 2020 a gente devia ter uns 1.000 a 2.000 carregadores públicos. Hoje a gente já tem 15 mil. Nossa. Então, assim, imagina daqui a 2, 3 anos. É claro que a gente tem muito menos que na Europa, nos Estados Unidos, mas ainda assim tá exponencial o crescimento e tem mais marca vindo, tem mais carro vindo. O mercado de elétrico e híbrido, o elétrico está batendo recorde de vendas seguidos. O de híbrido é a mesma coisa. Então isso só continua, na minha visão, cada vez mais o consumidor vai querer. Não minto que nem tudo vai ser perfeito, né? Vai ter várias marcas, vai ter carros que você vai ver que tem algum recal, alguma manutenção. Máquina sempre vai ser máquina, mas eu só vejo pontos atrativos e eu acho que vai ter de tudo. Vai ter muito carro híbrido, vai ter muito carro elétrico, vai ter muito carro desses híbridos leve que também vão ter. Vai ter bastante coisa nesse mundo. No mercado hoje, então, teoricamente, o carro mais em conta que tem seria esse BYD, o Mini, o Dolphin Mini.
Faz 2 semanas, 3 semanas que agora a Renault trouxe o lançamento do Kwid novo elétrico que custa 99 mil. Esse é um carro que a gente não tinha nessa faixa de preço antes e agora a gente tem. Então é uma novidade, é um carro que agora está aí como mais acessível, né? Porque ainda assim 100 mil reais é um dinheiro. Mas quando você pensa que agora já tem um carro mais barato que antes, que você consegue carregar com 30 reais e andar, é muito legal. Mas na plataforma do Kwid mesmo, ele, Ele é volante, um Kwid. tudo. É o Ah, não, aí tamanho, a é, altura, tudo, é. o BYD é muito mais bonito, velho. É que o BYD ele é mais moderno, ele nasceu elétrico, ele é feito daquele jeito, né? O Kwid tem uma proposta mais de ser um carro mais de entrada, não tem muito o que fazer. É. O painel é bonitão, né? Tudo digital, né? Tudo assim. Isso o Kwid melhorou um pouco, tá? Mas Ah, é? essa coisa do BYD, do carro nascer já digital, né? Do carro já nascer eletrônico, isso aí é muito bom, porque isso faz com que o carro seja um carro que é a cara das novas gerações, a cara de um smartphone, e isso a gente gosta hoje. Exato. É isso mesmo. Ele combina com essa época agora, né? Muita gente nova, quando entra num carro, fala: puxa, esse carro é o carro que eu me identifico. É isso mesmo. Cara, quero te agradecer, falar para a galera seguir o Matheus aí, Opa, Electricar obrigado. BR, no Instagram, né? O Matheus tem vários testes lá, várias coisas que ele posta, comparando carros, colocando um exemplo, coisas assim. Tem muita coisa lá, né? Eu gosto de. Até quem acessa hoje, eu tenho todas as redes, mas se você acessar o Instagram em específico, você vai ver que eu tenho um vídeo testando um carro elétrico de 10 anos, um carro de 2015, que eu testei 10 anos depois, mostrando como as coisas continuam legais. E isso eu acho que mais legal que isso para o consumidor poder ter contato, é muito bacana. Pô, bem legal. E tinha um motorista que tava falando para mim que para quem tem MEI, CNPJ, a BYD ainda tem uns descontos ainda, tem uns Eu valores. até fiz um vídeo porque a BYD agora ela tá mais focada nesse mercado. Ela quer ganhar as vendas de CNPJ, porque no Brasil o CNPJ vende muito bem, sabe? Então eles têm muito interesse em conseguir penetrar nesse mercado, ganhar essas vendas, atrair esse público. É, é. Eu acho que compensa demais, cara. Eu arriscaria. Compensa, compensa. E nas conversas que eu tenho, quando a pessoa tem muito receio, puxa, do dinheiro, de desvalorizar e tal, eu falo, puxa, mas pega um seminovo então. Se você puder pegar um seminovo, aí você tem, você já desvalorizou, você compra um produto que muitas vezes está bem cuidado, novo, e você ainda tem todo o benefício da economia. Poxa, é super bom. É, é. E, meu, quando o cara entra no carro, não tem barulho. É uma experiência muito diferente, assim. Até para o motorista fala, puxa, não vibra. Antes eu tinha um carro manual, agora eu acelero, o carro responde. É muito bacana. Eu acho que assim o carro 100% elétrico ele é um carro que vale muito você conhecer. Eu sou muito maduro em dizer que ele não vai ser a solução para todo mundo, e que não é todo mundo que vai ter um 100% elétrico logo de cara. Mas quando você vai e toma conhecimento, analisa, você geralmente fala, puxa, é bacana. Foi por isso que eu criei a Electricar BR. Eu olhei e falei, pô, esse negócio é legal. É, é. Bom, obrigado, viu, Matheus? Obrigado, valeu. Obrigado, papo. Valeu, Valeu pelo cara. convite. E tamo junto, então. Pedir pro pessoal se inscrever aqui no canal também, dar um like no vídeo, comentar e manda aí pros amigos aí que estão querendo comprar um elétrico e tudo mais. E segue o Matheus lá, Obrigado Electricar pelo convite BR. para aparecer aqui no teu podcast, né? Um podcast ao vivo, mas obrigado pelo convite. É muito legal poder trazer isso. É o que eu digo, sempre foi a minha bandeira trazer essa eletrificação. Estou conseguindo, graças a tudo. E obrigado pelo convite também. Fica convidado para a gente poder bater um papo aí presencial qualquer hora. Bora. Tamo junto, então. Valeu, galera. Obrigado.